tudo bem? Aqui é o Teacher Luiz, né? Tá um pouquinho frio, vocês estão vendo. E, bom, eu achei necessário colocar para vocês aqui um pouquinho sobre o material que vocês estão fazendo no momento, que são os pronomes, tá? Por que eu vi isso? Porque eu vi que várias pessoas tiveram uma dificuldade um pouquinho maior para responder as questões do último formulário. Então, por causa disso, achei que é legal que vocês tivessem um apoio um pouquinho a mais, tá? Então, vamos começar lá. Nós temos no último material, aquele material que está intitulado como C1, os pronomes, tá? Os pronouns em inglês. Eu coloquei, vocês vão ver eu olhando para cá direto, porque eu tô com o computador ligado e gravando pelo celular, né? Aquela coisa bem de qualquer jeito. Então, vocês vão ver às vezes eu olhando, lendo, tentando explicar. Mas no vídeo eu vou tentar colocar as explicações, as teorias junto, para ficar mais fácil, tá bom? Então é o seguinte, quando a gente vai falar nos pronomes, a gente tem sempre que lembrar o que são os pronomes. A gente já viu no comecinho do ano os pronomes pessoais, que são aqueles que eu vou falar quando eu não quero repetir o nome de alguém. Ou eu preciso fazer uma referência para alguém sem necessariamente eu falar o nome dela. Se eu quero falar assim, por exemplo, esta xícara, né, da Hora da Aventura aqui, essa xícara. Eu posso falar a xícara, o nome dela, eu posso chamá-la de it, porque é ela, a xícara. Veja que eu fiz essa troca. Eu não repeti o nome da xícara, mas eu fiz a referência para it, para ela. Se eu quiser falar sobre algum aluno, um menino, eu vou chamá-lo de he. Se eu quiser falar de uma menina, eu vou chamá-la de she. Então, esses pronomes, I, sou eu, he, she, you, they, we, you de novo, eles vão ser os pronomes que são chamados de pessoais, personal pronouns. Quando eu vou falar diretamente para algo, para uma pessoa, sem que eu precise ficar repetindo ou falando ou coisas assim, tá? Esses pronomes a gente já viu bastante tempo, então eu não vou ficar muito tempo falando deles não. Mas agora a gente tem outros 3 tipos de pronomes que são importantes, que são... Deixa eu só ajeitar aqui certinho. Aí, pronto. E... S, melhorou. Bom, esses outros 3 são os possessive pronouns, pronomes possessivos, os demonstrative pronouns e os adjective pronouns, os pronomes adjetivos, tá? Vocês vão ter naquele material, primeiro, os pronomes possessivos, que indicam quando algo é de você, você tem posse, você é dono daquilo, dono ou dona, né, daquilo. E vocês têm também os pronomes demonstrativos, que são quando nós vamos falar, mostrar alguma coisa para alguém. Os pronomes demonstrativos, eles são fáceis de entender, que eles são o these, o that e o those, tá? O these e o that, que são esses que vão aparecer em algum lugar aqui na tela, eles são os pronomes quando eu quero falar de algo sozinho. Então, se eu vou falar, por exemplo, esta caneca que tá perto, eu vou usar o this. Se eu preciso falar de algo que está um pouquinho mais longe, mas é uma coisa só. Então, por exemplo, essa escola, that, sabe? Aquela escola, essa escola que eu estou mostrando. Aquela escola que é um pouquinho mais longe. Ou então aquela casa, that house, tá? This vai ser pertinho e uma coisa só. E that vai ser um pouco mais distante, mas uma coisa só também. Tá, mas e se eu, por exemplo, precisar falar de algo como 2 canecas, tá? Por exemplo, deixa eu pegar um exemplo aqui, mais fácil. Post-its. Adoro post-its. Adoro marcar e organizar minha vida. Então, com os post-its, eu consigo, por exemplo, falar o these, que vai ser o plural do this. Estes post-its. Estes aqui que eu estou pegando são mais de um. Vocês podem ver mais de um, né? E eles estão perto de mim. Então, eu vou usar o these, estes post-its. Quando for uma coisa muito longe, por exemplo, então, those. Quando eu estou pensando em those, eu estou pensando em mais de uma coisa, né? E que está longe de mim. Então, por exemplo, as praias aqui de Florianópolis.
those beaches. Se por acaso eu vou falar mostrar alguma coisa que está perto de mim é mais que uma coisa só, eu vou usar these. Se eu resolver falar de mais de uma coisa que não está muito perto de mim, que está mais longe, tipo, são várias coisas, várias casas, várias praias, por exemplo, eu vou usar those, tá? Que também tá aparecendo em algum lugar aqui. Gente, então é o seguinte, como que eu sei quando que eu vou usar os pronomes agora possessivos em inglês? Bom, para eu usar os pronomes possessivos, eles têm duas formas, tá? Pronomes adjetivos, possessivos adjetivos e os pronomes possessivos em si. O que eu quero dizer com isso? Primeiro, todos os dois têm a mesma tradução, os dois têm a mesma significação. Então, my e mine significam meu ou minha, your ou yours vai significar teu, tua, seu ou sua, him ou his significará dele, her ou hers significará dela, its, para os dois casos, vai significar dele ou dela, mas para uma coisa que não é humana. Our ou ours significará nosso ou nossa. De novo, o your ou yours, que vai significar vosso, vossa ou de vocês. E o their ou theirs vai significar deles ou delas, para pessoas, para animais, para objetos, para o que for, tá? Tá, os adjetivos possessivos, eles são o que mais se usam, tá? Em inglês, nas línguas assim. Por quê? Eles sempre vão vir antes de alguma coisa, antes de um objeto, antes de um nome. Então, se eu vou falar assim, ó, minha caneca, de novo a canequinha aqui, minha caneca, eu vou usar o my mug, porque a caneca está aqui e é algo que vai fazer referência a mim, tá junto. Então, my mug. Acontece que se eu quero dizer, por exemplo, que alguma coisa pertence a alguém, mas eu quero usar de uma forma, mas eu não quero dizer tão na cara, tão diretamente, eu vou usar então o pronome possessivo mine, só que ele não pode ser colocado no começo. Então, no exemplo que eu coloquei lá na atividade de vocês, eu coloquei a frase assim: My computer is older than yours. Meu computador. Então, primeiro, esse my, ele vai dizer alguma coisa que indica de quem está falando. Is older than yours. O yours também está falando de um computador, mas não é exatamente do meu. Por isso que ele vai para o final, tá? Então, o que acontece ali? Quando eu vou falar dessa diferença entre adjetivos possessivos e pronomes possessivos, eu estou primeiro fazendo uma intenção de proximidade da coisa que eu quero dizer, que é de alguém. Se a coisa for de quem está falando, eu vou usar o adjetivo possessivo. My, your, him, her, its, our, your, de novo, ou their, tá? Que é a primeira coluninha, que eu vou colocar em algum lugar aqui. Agora, se essa coisa fizer referência àquilo que eu tô falando que é meu, ele vai lá pro final da frase, ele vai lá longe, mas longe mesmo. E ele vai ser a segunda tabelinha. Mine, yours, his, hers, its, ours, yours e theirs, tá? Bom, eu acredito, talvez eu tenha me bananado um pouquinho, mas eu acredito que ficou mais simples essa explicação. Quem tiver dificuldade ainda, pode me escrever que eu vou estar ajudando, tá? Ou mandar mensagem pelo WhatsApp. E qualquer dúvida, só falar com o teacher, ok? Espero que vocês possam ter entendido. E, bom, vamos tentar fazer assim mais vezes, certo? Bye, bye!